Irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso sempre possa vir falar conosco por intermédio da sua palavra. Que nunca nos falte o pão de cada dia. Que nunca nos falte a palavra compartilhada. Que os mensageiros estejam dispostos a caminhar nessa missão. Que o Senhor possa vir falar. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 2. Na verdade, no Evangelho não, me perdoe, irmãos, errei. Livro de Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, o livro da ponte, capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim a palavra sagrada: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus se cumprindo, irmãos. Não é o princípio da igreja. O princípio da igreja, de fato, é o Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a igreja representa justamente aqueles que estão sendo salvos por Senhor Jesus. Um povo arrependido dos seus maus caminhos. E o livro de Atos é essa ponte que intercala ali entre Jesus Cristo, os mensageiros, os apóstolos, conta a história de homens como Estevão, como Paulo, Pedro e os outros apóstolos como Tiago, liderando a igreja, trazendo essa mensagem e fazendo com que ela chegue, cumprindo um propósito estabelecido no eterno, para chegar até nós, para que também nós fôssemos salvos. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, irmãos, porque a igreja não é frequentar um templo, a igreja é ser, é um organismo vivo, e nós precisamos ter a consciência disso. A palavra fala no versículo 42: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, comunhão a partir do pão e a oração. Tem algumas responsabilidades, irmãos. Existem algumas responsabilidades naquilo que se trata a igreja. Eu posso destacar aqui comunhão, que do grego significa koinonia, que é andar junto. É se importar com a pessoa, é saber como ela se está, perguntar como vai. Às vezes, pregar a palavra, irmão, é apenas parar de frente a alguém a qual nós nos importamos. Oi, tudo bem? Como você está? Partilhar o pão, levantar o caído. Oração, orar por aqueles que precisam, irmão. Orar por pessoas que não conseguem se achegar a Deus. Como é o exemplo de Marcos 2 que eu li, que é aqueles 4 homens que levam um paralítico até Jesus. Aquilo é o poder da intercessão. Sabe, se desgastar um pouco pelo próximo, fazer um esforço pelo próximo, mesmo que ele esteja paralisado pelos seus pecados, que não consigam levar ele através da oração até Jesus, para que Deus possa abrir uma avenida de acesso e encontro com essa pessoa que se encontra. E também, logicamente, irmãos, aqui eles falam, todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos eram simples pescadores que, pelo andar com Jesus, se tornaram grandes homens. A palavra fala em Atos capítulo 4, versículo 13, que as lideranças se admiravam com como eles falavam por terem andado, e reconheciam que isso aconteceu por terem andado com o Senhor Jesus. Houve uma entrega. Então eu quero te dizer, meu irmão, há uma recompensa reservada para quem se esforça em agradar a Deus. Eu quero repetir isso: há uma recompensa reservada para quem se esforça em agradar a Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala através da sua mensagem, a carta de Colossenses, capítulo 3, a igreja de Colossos, versículo 23 e 24, diz assim:
Trabalhem arduamente de bom ânimo, e tudo o que fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai lhes dar a recompensa da herança. É para Cristo, Senhor, que vocês estão verdadeiramente trabalhando. E nós trabalhamos quando nós ajudamos os pequeninos, irmãos. Mas para isso nós precisamos nos dedicar à mensagem, dedicar de coração, aprender verdadeiramente como deve ser feito. Existe uma maneira certa. Por isso eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Por quê? Os apóstolos quem tinham andado com Jesus. E aquela mensagem seria espalhada para eles, para que eles pudessem ali plantar novas sementes na frente. Os apóstolos não dariam conta sozinhos. E olha o que a palavra fala. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. É bem verdade que os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem, mas isso não é de fato uma evidência primordial, irmãos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam, que realizam milagres e que não andam com Jesus, que, como está em Mateus capítulo 7, 23, baterão na porta do céu e o Senhor fala: aparta de mim, porque eu não conheço. Não deve ser. Mas o temor, sim, irmão, o temor a Deus. Havia em todos eles um profundo temor. Essa, eu creio que é verdadeiramente, o irmão Alisson crê que verdadeiramente é o princípio da caminhada. Respeitar os limites de Deus. Quem teme a Deus tratará o seu próximo até mesmo melhor que a si mesmo, honrando uns aos outros. Quem tem temor a Deus não vai trair o seu cônjuge, não vai trair o seu esposo, a sua esposa. Quem teme a Deus vai se sacrificar pelo próximo, mesmo que o próximo não mereça. Quem teme a Deus vai amar aquele que rejeita. Quem teme a Deus vai se calar de frente à humilhação e à afronta, sabendo, entregando a Deus, sabendo que a vingança pertence a Ele. Quem ama a Deus vai andar na luz e não na escuridão. Quem teme a Deus, irmãos, verdadeiramente sabe que é necessitado. E sabe que Ele revela os seus segredos, como por exemplo, os sinais e as maravilhas. Sinais indicam um caminho, os maravilhas é o milagre, fala justamente daquilo que é a promessa. E o Senhor revela o seu segredo justamente àqueles, meu irmão, que reconhecem que não sabem tudo, que se dedicam ao ensino da palavra. Eu creio que você faz parte parte desses, meu irmão. Eu creio que você, meu irmão, faz parte desses. Você vem aqui diariamente, eu sou muito agradecido por nós compartilharmos o pão junto aqui, a palavra de Deus, por aprendermos junto. Vocês me forçam a aprender e eu aprendo com vocês, acredite mesmo. O Senhor às vezes revela algumas coisas e eu sei que, apesar de eu não saber diretamente, às vezes algumas a gente sabe, outros não, mas a gente vai aprendendo mais sobre o Senhor. E o Senhor revela os seus segredos justamente para aqueles que reconhecem que não sabem tudo, irmão. Você já conversou com uma pessoa que sabe tudo? Ela tem resposta para tudo? Tudo que você pergunta, ela tem uma velha opinião formada sobre tudo? É tão chato, né? É tão chato saber tudo. Olha o que diz o capítulo 25 de Salmos, versículo 14. Eu amo esse versículo, ele me acompanha durante a minha caminhada. A palavra diz assim: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem. E a palavra respeito está ligada a temor. Temor é respeito, phobeu, na etimologia da palavra, e o obedecem. Respeito porque obedecem. O respeito ele é refletido na lealdade. A lealdade ela é refletida na transparência. E os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Quero ler na versão Ferreira de Almeida esse versículo. Diz assim: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto, o seu aliança. Algumas versões trazem justamente que ele revela os seus segredos, irmãos. E o Senhor quer se revelar. Não se trata daquilo que é justamente o conhecimento, ou seja, da palavra, do quanto nós decoramos versículos. Não se trata. Se trata justamente do Senhor se revelar, do Senhor ver no nosso coração temor. Muitas vezes, e eu não tenho nada contra, irmão, nós frequentarmos, sabe, um lugar onde se ensina a palavra, onde tem uma escola bíblica. Não é problema, de maneira nenhuma. Mas não é por isso, não é nos congressos, não se trata disso. O Senhor não é exclusivo de lugares, é isso que eu quero dizer.
O Senhor, ele revela o coração àqueles que o temem. Nós vemos ele falando com Samuel sobre a rejeição a Saul, uma tristeza profunda de um homem que amou mais a coroa, e ele revelando uma tristeza do seu coração a um profeta, falando que rejeitou Saul. Nós vemos isso ali, se eu não me engano, em 1 Samuel capítulo 16 ou 17, mostrando uma conversa íntima, uma conversa de intimidade, de quem tem intimidade. E o Senhor tem isso para nós, irmãos. O Senhor tem, Ele quer revelar. Mas tem que haver um profundo temor para que isso aconteça. Olha, o temor é o princípio da sabedoria, e o Senhor é a sabedoria em pessoa. A palavra continua falando: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. O que está dizendo aqui, irmão? Que ninguém era apegado exatamente a nada. E se tem algo que nós somos apegados é aos bens financeiros, não é verdade? Temos a dificuldade de desfazer de algumas coisas. E aqui eu creio que remete justamente à palavra do jovem rico, que fala justamente que ele chega perto do Senhor e fala: Senhor, eu obedeço todos os seus mandamentos, o que eu devo fazer para herdar o reino do céu? O Senhor Jesus diz: vai, vende tudo, uma coisa te falta. O Senhor fala: vai, vende tudo e doe os seus bens aos pobres. Aquele homem ficou triste, sentiu uma tristeza da palavra que o Senhor deu para ele. Por quê? Porque os bens tomavam conta do coração. Em Salmo 62:10, não há problema, meu irmão, em ser rico. A Bíblia não condena, a Bíblia condena o amor ao dinheiro. Tem pessoas que não têm dinheiro e têm amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que a raiz de todos os males, todos os males é o amor ao dinheiro. Mas em Salmo 62:10 diz que se aumentarmos a nossa riqueza, não devemos colocar nela o nosso coração. E talvez seja por isso que esse versículo está aqui, porque eles eram desapegados de tudo. Sabe por quê, irmão? Humildade também é fundamento. Nesse momento todos se igualavam, aonde, não havia distinção de raça e credo. E essa é a igreja de Deus. Sempre há pão à mesa, onde não há homossexual e heterossexual, aonde não há preto e branco, aonde não há homem e mulher, judeu ou gentil, escravo ou bárbaro. Não há. É aonde Jesus Cristo é tudo em todos. Inclusive fala isso em Colossenses 3, versículo 11. Então haja com imparcialidade. Sabe como nós conhecemos uma pessoa, irmão? Quando nós vemos que ela trata o dono da empresa da mesma forma que o faxineiro. E essa é a igreja de Deus. Essa é a verdadeira igreja de Deus. Sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Faça o bem sem olhar a quem. E desapegue daquilo. Algumas pessoas são dinheiros. Outras pessoas têm dependência emocional nos filhos. Sim, agem como pais e mães super protetoras. Outras pessoas têm dependência emocional do pai, não conseguem se desencilhar. Outros no seu cônjuge. Sim, então cada um tem alguma coisa, uma raiz assim que deve se desapegar. E esse é um fundamento, irmão, de humildade. E humildade não é fraqueza, na verdade. Mostra força. Se colocar como igual. Se colocar como igual, irmão. Sabe? Nivelar. Deus não age com parcialidade. Romanos 2:11. Deus não trata com favoritismo. Atos 10:34. Então eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 3, versículo 11. Vamos lá para esse versículo. Quero trazer esse versículo aqui para ilustrar isso. A palavra do Senhor Deus diz assim: onde não há grego e nem judeu, está falando da igreja, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Jesus Cristo é tudo em todos. Ele é o Rei, Ele é a canção mais viva, Ele é a esperança que não falha. E quando nós colocamos isso e demonstramos para Ele através de atitude, de arrependimento, sabemos que haverá um crescimento, haverá uma efusão. E olha só o que a palavra vai falando. Adoravam juntos no templo, diariamente reuniam-se no lares para comer
e partir o pão, com grande alegria e generosidade. Generosidade e alegria nós sabemos que são características do nosso Deus. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, se eu não me engano, que Deus ama quem dá com alegria, quem dá com generosidade, que na medida que nós plantarmos, assim nós receberemos. Então, meu irmão, eu quero te dizer, livre-se de tudo que te atrapalha. Olha, a palavra fala, eu quero ler com vocês esse versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte, deixa eu procurar o versículo, está aqui, vamos ler juntos, diz assim, portanto nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunha, e eles se reuniam todos num só lugar, ali havia tido um acréscimo, havia o derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos, que eram 11, escolheram Matias para se juntar a eles, formando um número de governo que é 12, logo se multiplicou por 10 e haviam 120 no derramar do Espírito Santo, onde todos falavam em novas línguas e ali tinha pessoas, gregos, judeus, aquilo que Paulo estava falando na carta de Colossenses, que confundiram o derramar do Espírito com os discípulos estarem bêbados. E Pedro pregou e ali houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E é essas 3.000 pessoas que eu estou falando que estavam reunidos. Então há uma grande nuvem de testemunha, há pessoas que estão observando. Então, o que o autor da carta de Hebreus fala, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Lógico que tem uma corrida proposta para cada um de nós, mas há uma corrida também aonde nós vamos correr junto com as pessoas. Então é necessário, sabe, vender propriedades e bens e adorar o Senhor junto no templo, ou seja, reunir. Meu irmão, isso é algo que acontece. Eles vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados. Vocês entendem? Então eles se livravam de tudo que os se atrapalhavam. Não adianta só reconhecer, tem que se livrar, tem que se despojar do velho homem para que o novo venha acontecer. Olha, e aqui eu não estou falando, irmão, não sei, cada um sabe aonde aperta, cada um sabe, o irmão Alisson sabe, exatamente, o irmão Alisson sabe exatamente. Agora não é só o pecado que nos atrapalha, tem um peso, tem algo que talvez que não é pecado que nos atrapalha a correr a corrida que nos foi proposta. Por isso a palavra fala, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Olha, adoravam juntos no templo diariamente. O importante para eles era estar juntos. Por quê, irmão? Porque fala, sempre louvando a Deus, adoravam juntos no templo e diariamente. Por quê? Juntos nós somos mais fortes. De fato, juntos nós somos mais fortes. Vocês já viram aquela história do graveto assim? Que um graveto se parte fácil, mas quando vai colocando um graveto, é aquilo lá. É justamente aquilo. É aquilo que nos fortalece, irmãos. Logicamente, todos esses fundamentos, como humildade, comunhão, oração, ensino, a palavra, porque Cristo ainda é o cabeça. Paulo fala que há um só batismo, há uma só fé, há um só Deus, há um só Espírito que toma conta de tudo, que nos une no vínculo perfeito da paz, que nos une justamente a um propósito específico, aonde o propósito é justamente divulgar que há um Deus que nos ama e que Ele está formando uma família no céu. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Olha o que Paulo diz na carta de Efésios, capítulo 4. Quero ler com vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade ela é promovida pelo Espírito, ela não é algo, irmão, terreno. Ela não é algo que está fundado nesse plano. Ela não é algo que é fundado num cumprimento de regras. E normalmente quando há uma separação, nós colocamos a culpa sempre na outra pessoa, independente se é um rompimento na igreja, um rompimento na família, o cônjuge. Sabe por quê, irmão? Porque quem transfere culpa não cresce. Eu quero repetir isso. Quem transfere culpa não cresce. E nós devemos procurar diligentemente
guardar. Guardar o quê? A unidade do Espírito, porque quando foi derramado o Espírito sobre nós, quebrou-se todas as barreiras. Quem lembra disso, quem sabe disso, sabe, ali já não há mais fronteiras, ali já não há mais dissensão. O que importa, na verdade, é se manter no vínculo da paz, que é promovido pelo Espírito. E muitas pessoas confundem a palavra unidade com uniformidade, como se nós devêssemos ser igual a alguém. Não. Ainda a armadura de Saul, ela não nos promove, ela nos paralisa, e cada um tem um propósito pessoal. E o propósito da igreja é justamente diante a perseguição da fé que vai existir inevitavelmente, invariavelmente, aqueles que se colocam a seguir o seu propósito pessoal, junto com pessoas, procurando nos transformar cada vez mais parecidos com Cristo, fortalecendo-os na fé. Porque vai haver perseguição e haverá fortalecimento por meio da oração, por meio da comunhão, por meio do abraço. Então essa é a nossa procura diligente. Essa é aquilo que nós devemos guardar de fato. E eu não devo me parecer, o meu nome é Alisson e eu gosto dele. E eu creio que Deus não fez ninguém igual a mim. E assim como Deus não fez ninguém igual a você, meu irmão. E nós vemos isso, sabe? Essa questão. Agora, para estar junto é necessário guardar isso. Em unidade, irmãos, respeitando as fraquezas e também elogiando as fortalezas. Ou seja, irmão, nós somos muito fáceis em apontar o erro do próximo, mas é muito difícil a gente tecer um elogio daquilo que a pessoa faz de certo, não é verdade? É muito difícil para nós reconhecer essa verdade. E isso é a igreja. E o final fala assim, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A cada dia, por quê, meu irmão? Um passo de cada vez, mas a postura deve ser a mesma, do início ao fim. A postura é a mesma e ela permanecerá até que o Senhor venha e acrescentem aqueles que estão sendo salvos. Esse é o caminho. Por quê? Porque para que a salvação transborde, irmão. Para que a salvação transborde. Quero ler com vocês Filipenses. O apóstolo Paulo, ele foi um dos que espalhou a igreja. De fato, o ministério do apóstolo Paulo foi bastante evidente em espalhar esse amor. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz isso. Ele fala assim, irmãos, quanto a mim não julgo que já haja alcançado. Não, nós sempre teremos algo para alcançar, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando aos que estão adiante. O que, irmão? Salvação transbordante para as pessoas que nós temos orado. Prossigo para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Além de tudo, irmão, aquilo que nós fomos alcançados, alcançará pessoas. No nosso avanço, no nosso caminho, mantendo uma postura de humildade, sem favoritismo, entendendo que a necessidade do outro pode ser justamente aonde eu possa fortalecê-lo, e a minha necessidade pode ser aonde vocês podem me fortalecer. Aquilo, irmão, que eu talvez tenha fraqueza, seja onde você seja forte. Às vezes onde você é fraco, seja onde eu seja forte. E isso por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele foi para a Santa Ceia, ele dividiu o pão. E o que é dividir o pão? Dividir em partes iguais. É o corpo de Cristo. Em partes iguais. Quando nós nos juntamos, apesar das partes serem diferentes, se torna um só, que é o mesmo Espírito, o mesmo cabeça, a mesma fé, o mesmo batismo. E isso tem um propósito, porque, irmão, justamente para alcançar as outras pessoas. O Paulo fala isso ensinando para Timóteo guardar o seu dom. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim para Timóteo: tendo cuidado de ti mesmo, ou seja, cuidando, amando a si mesmo, e do teu ensino. Persevera nessas coisas, ou seja, continuidade. Porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem, ou seja, através do dom, através daquilo que ele servia à igreja, que era o ensino. Timóteo era mestre, era líder de igreja, e cada um tem o seu propósito, irmão. Então ele salvaria a si mesmo e aos outros, uma salvação que transbordaria. E nas palavras do próprio Senhor Jesus, eu quero terminar,
Isso se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, a videira verdadeira. Nós devemos de fato estar conectados à videira. E o Senhor diz aos discípulos ali um pouco antes de partir, ele fala: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço meus mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Olha, se vocês obedecerem, é condicional, irmão. Nós devemos estar fixos e permanentes na postura. E Ele fala: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E como que a alegria nossa completa, irmão? Tem que alcançar todo mundo que nós amamos, não é verdade? Em algumas versões fala assim, ó: vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. E quando transborda, é inevitável que contagie. Não tem nada mais poderoso que a alegria e que o amor. E ele fala isso justamente para tudo aquilo que nós temos pedido em oração, frutifique. Então continua firme na postura. A postura é a mesma e ela permanecerá. Lembre-se que no final, ser igreja tem uma recompensa. Existe uma renúncia, mas também tem uma recompensa que vem da mão do Cordeiro Santo. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até mais. Tchau, tchau.